Então agora vamos dar continuidade, a galera que está lá fora pode ir entrando, que nós vamos dar continuidade à 8ª Semana Acadêmica de Fonoaudiologia, convidando agora a fonoaudióloga Edilaine Tanouri para subir ao palco. Edilaine Nogueira Fontalva Tanouri. Fonoaudióloga formada há 25 anos. Coach pela Sociedade Latino-Americana. Especialista em voz, motricidade e com ampla experiência em laser terapia eletroestimulação. Sócia proprietária da Tanouri Odonto Fono e Saúde. CEO Startup Tratas incubada na Nexus Parque Tecnológico São José dos Campos. Esposa, mãe de 2 meninas, sempre adorou música, cantar, tocar, dançar, criar e envolver as pessoas em suas terapias, com dicas e técnicas que facilitem a autorresponsabilização e qualidade de vida. Vamos dar início à palestra com o tema: o que você comunica quando se comunica? Voz e ruídos na comunicação. Olá, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. Então, já me apresentou aqui, né? Eu tenho 25 anos já de fonoaudióloga e sou uma inquieta por natureza, né? Entrei na fonoaudiologia por conta de voz também, adorava cantar e mesmo que também não tão bem quanto a Dani, mas cantava, enfim. Então, entrei na fono por conta disso. E lá fui tomando outros caminhos, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, né? E assim, eu nunca me contentei em fazer a mesma coisa. Então eu falo assim, gente, 25 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, é muito chato. Pra mim é um saco, eu acho muito chato. A terapia, então, a mesma coisa, do mesmo jeito, quer dizer. Então eu acabo inventando coisas e criando maneiras diferentes de se fazer tratar uma mesma patologia, vamos falar assim, né? De acordo com cada caso, a gente vai criando estratégias. E isso me levou a criar uma ferramenta também. Nós estamos todas tecnológicas hoje, a Tony mostrou a ferramenta dela, depois eu vou mostrar a minha, que se chama Tratas, que é uma ferramenta para terapia, para terapeutas e também para a área de odontologia, porque eu trabalho com dentistas também. Pode passar, por favor. Tá, então, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, que era a minha área de paixão aí desde o começo. Também tive que aprender MO, fui para a área de MO, porque a MO está ligada exatamente a tudo, a voz, a parte odontológica, enfim. Tive que trabalhar bastante com MO, aprender bastante coisa. Fui para a área de coach, tá? Por que eu fui para a área de coach também? Porque eu entendi que a gente tinha que entender mais de gente para poder ter resposta. Então, não adianta a gente olhar só com uma patologia, olhar só com um problema, porque a resposta não vem. Então, quer dizer, como é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou conseguir fazer com que a pessoa mude aquilo que ela precisa mudar? Então, eu fui aprender um pouco mais de coaching. E aí, eu tenho uma startup que se chama Tratas, que está alocada no Parque Tecnológico São José dos Campos. Estamos tendo mentoria, estamos finalizando aí, idealizando a Tratas. Depois eu vou mostrar para vocês essa ferramenta. Então, sou casada, tenho 2 meninas, uma delas está aqui hoje me ajudando, a outra está em casa, inclusive. Então, isso tudo faz parte do ser humano. Por que eu quis dizer isso? Porque apresentar um pouquinho da minha história, porque tudo isso influencia a voz. Quando vai um paciente procurar vocês para falar sobre, puxa, eu não gosto da minha voz, eu não gosto daquilo que eu estou falando, o que não gosta? O que está acontecendo? O que tem por trás disso? Né? Será que essa voz, não, minha voz é feia, é muito grossa, ou é muito fina? Tá, mas e aí? Tem muito mais coisa por trás disso. O que interfere na comunicação? A voz interfere na comunicação? O que vocês acham, gente? Sim, né? Então interfere. Né? O MO, né? A musculatura de face, interfere também na comunicação? Sim, né, gente? Se tem alguém com distorção lá, meu Deus, ninguém merece, né? Tá com sibilância, fala esquisito, aquela voz mais mole, é horrível. Né? A postura interfere? 100%. Então a gente tem que mexer na postura. Respiração interfere? 100%. Saúde geral. O que a gente tem que pensar é que tudo isso é influenciado pela personalidade. Tá? Então a voz, a MO, a postura, tudo isso. Por isso que é interessante a gente pensar que tem uma pessoa por trás daquela reclamação, daquela queixa, daquele problema. Tá? Então não adianta a gente ir só no músculo,
Vamos pensar então que tem uma personalidade, tem uma pessoa que às vezes trabalha, que tem filhos, que come mal, que come bem, que dorme mal, que tem um monte de coisa por trás que a gente precisa investigar. Por quê? Porque senão vai chegar no final e vai falar, puxa, não deu resultado. Por que não deu resultado? Porque a fono é ruim? Às vezes não é isso. É porque de repente não conseguiu ter o olhar que precisava para aquela pessoa. Então, de repente, o exercício está correto, mas a maneira de abordar está errada, né? A gente poderia abordar de uma maneira diferente para que a pessoa conseguisse fazer aquilo ali. Então, de repente, ela não enxerga o que precisa mudar. Tá? Então, quem sou eu e qual a percepção do mundo? Tá? Eu falo isso porque assim, tem chegado bastante casos para mim e que são um desafio. Por quê? A gente fala assim que a personalidade influencia muito, absurdamente, demais. E tem pacientes assim, homens que chegam para mim com a voz mais afeminada, muitos, né? E aí, puxa, eu preciso ter uma voz mais grave por conta do trabalho. Só que você vê que está totalmente ligado de repente à personalidade, né? E aí, como é que eu trabalho isso? Então tem que buscar um perfil por trás disso, sabe? Encarnar o personagem, encarnar a situação para poder tentar tirar dali uma voz grossa. Não que não tenha anatomia, a anatomia às vezes tem, mas a personalidade às vezes não tem, e vice-versa, tá? Então esse é um desafio pra gente que é fono. Então a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. Não adianta pensar só no músculo vocal, ok. Mas só isso não vai dar certo. Não dá certo, não tem como. Tá bom? Vamos pra frente? Tá? Então assim, e quando precisamos assumir um papel diferente do nosso? É exatamente isso que eu coloquei ali. Tá? Então quando de repente o homem tem que falar mais grave, e não é, né? Ele é mais tranquilo, mais afeminado, ele tá numa outra posição, e vice-versa. E acontece muito, porque os homens às vezes têm posição de liderança, tem vários casos que eu atendo assim, que são donos de empresa e políticos e tal, e aí, como é que eu vou falar? E acabando bastante a autoridade, as pessoas acabam, né, olhando para aquele será, né, dando risada ou um jeitinho, e a maneira com que é abordado é muito importante, tá? Então, claro, não olhando com um olhar de preconceito, mas olhando com o lugar, de cada lugar, a gente pode vestir uma roupa diferente, entende? A voz a gente pode também usá-la como uma roupa, trocar a roupa de acordo com o lugar que eu vou, tentar ajustar aquele perfil para que as pessoas escutem e eu demonstre aquilo que eu preciso demonstrar. Né? Então, assim, o olhar profissional, eu tenho que pensar aspectos físicos, sou grande, sou pequena, anatomia da minha laringe, a língua, tá. Então, vou pensar em tudo isso. E vou pensar assim, aspectos físicos, emocionais e outra coisa. Posso falar da igual a cantada? A gente trabalha do mesmo jeito? Vocês viram com a Dani aqui, né? Posso falar da gente trabalha do mesmo jeito? Não. E assim, vocês já viram assim que tem pessoas que têm voz maravilhosa para falar, né, aquele vozeirão maravilhoso, mas na hora de cantar, misericórdia. E vice-versa, né? Tem gente que canta lindamente, uau! A hora que vai dar uma entrevista, você fala, gente, como é que canta? Não dá, né? E realmente acontece isso, porque são ajustes vocais diferentes, são lugares diferentes que a gente usa para colocar essa voz e dar essa diferença, e a gente saber disso, eu acho que é meio libertador, né? Porque tem pessoas que falam, gente, mas caramba, não fala nada. Como é que canta desse jeito? Porque tá ajustando diferente. Às vezes tem um nódulo. Cara, tem um nódulo. Ele tem um suco. Eu tenho paciente que tem suco vocal. Gente, e como é que eu faço? Como é que eu trabalho com suco? Eu vou conseguir sumir aquilo ali? Mas ele usa isso como um drive na hora de cantar e tá tudo certo, arrasa. Né? Tá tudo bem. Porque ele usou para fazer um estilo que tá tudo certo, ok. Mas na hora de falar, ele é um cara que cansa mais rápido, é um cara que não dá conta, então a gente vai ajustando de acordo com o que a pessoa precisa. E isso é muito legal. E como ser humano, o que eu tenho que pensar? Nas crenças também. O que são crenças, gente? Vocês têm crenças? Muitas. Todo mundo tem. Então, crenças limitantes, inclusive. Tá? Então, às vezes tem coisa que lá da infância, fala mais baixo, menino, engole e chora. Então, tem coisas aí que a pessoa escutou desde piquititico e aí fala mais fino, fala mais grosso. Né? A gente não sabe por quê, a gente sabe o que passou por trás disso. E aí, acaba que travou, e agora? Como é que eu tiro? A pessoa às vezes tá tudo normal, tá tudo certinho, né? Prega vocal legal, anatomia legal, mas por que não funciona? Porque tem crenças por trás disso. Às vezes foi tentar fazer uma apresentação da escola, lá quando pequenininho, e não esqueceu, não conseguiu, não deu conta, quer dizer. E chega adulto, caramba, eu não sei cantar, trava, né? Pega o microfone e não sai. Mas por quê? Porque tem crenças, tem coisas por trás disso e a gente precisa entender, né? A gente precisa entender de gente, fono precisa entender de gente, não tem jeito.
tá bom? As dificuldades e organização, né? Eu escutei o finalzinho da Dana ali falando, puxa, a pessoa precisa, assim, ter rotina. E para voz falada, gente, claro que tem que ter rotina. Não tem como, eu faço igual escovar o dente, tá? Então, igual escovar o dente, igual tomar banho, tem que colocar na rotina. E quem vai descobrir essa rotina? Quem que vai ajudar a organizar essa rotina? Nós, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue se organizar sozinha, tá? Não consegue descobrir o horário que é para fazer aquilo. Então fala assim, puxa, o horário que vai tomar banho, dá para fazer alguma coisa? Claro que dá, gente. Aquece o negócio ali, já faz alguma coisa. Vai no banheiro fazer xixi, ó, não tem tempo? Claro que tem. 5 minutos ali enquanto fica no celular. Claro que tem. Quer dizer, então a gente ajuda sim a organizar essa rotina. Tem gente que trabalha mais à tarde, tem gente que trabalha mais à noite. Então esse olhar é legal, gente, e é libertador isso pra vocês, tá? Porque uma coisa é você ficar presa numa cartilha. Faça 10 vezes tanto, faça 15 vezes. Outra coisa é falar, gente, olha só, se eu aproveitar esse tempo que a pessoa tá aqui, chegou no final do dia, ela fez tudo. E dá muito mais resposta do que você ficar 1 hora fazendo a mesma coisa, cansado no final do dia. Com vocês funciona assim? No final do dia, não, agora eu tenho que fazer uma tarefa. Pega uma coisa que às vezes vocês não gostam muito, porque exercício de fono normalmente é bem chato, né? Vamos falar a verdade. A boa parte deles são chatos. Então, assim, chega lá no final do dia, chegou, quem tem filho, beleza. Chegou lá, vai tomar banho, fazer tarefa, fazer não sei o que, arrumar a casa. Agora eu vou fazer meu exercício de fono, 9 horas da noite, ou 9h30 da noite. Vai funcionar? O exercício pode estar certinho, a cartilha pode estar linda, bem montada, mas não vai funcionar. Por quê? Porque eu forcei o dia inteiro, fiz errado o dia inteiro, não tive uma visão para aquilo o dia inteiro, chega no final do dia, não vai ter como dar certo, gente. Ele fala, gente, não dá certo o fono não dá certo, os exercícios não funcionam. Não funcionam mesmo, porque a pessoa está cansada, a pessoa está com o olhar lá longe no que tem que fazer amanhã, então não vai funcionar. Eu falo assim, tudo que você distribui ao longo do teu dia, a continha fica pequena. Né? Você fez, chegou no final do dia, só faz aquilo que faltou, alguma coisa mais específica, que às vezes precisa do equipamento, né? Vou mostrar alguma coisa depois, e tá tudo certo, e a conta funciona. Quem vai no trabalho, leva alguma coisa pro trabalho, no carro já faz alguma coisa no carro, e isso é muito legal. Porque a pessoa fala, gente, eu não tô ficando mais rouco. Eu tenho uma cliente que eu tô atendendo, que ela é do sindicato, não lembro qual sindicato, mas ela fala muito, fala. E chegou faz pouco tempo, chegou com pólipo e fenda, já era indicação cirúrgica. E aí falei, vamos, ela falou, vamos tentar? Vamos. Fechou. E já achava que não ia ter como mais, eu já tinha tentado fazer outros tratamentos e não deu certo. E aí veio. E a gente começou a trabalhar com ela justamente esses ajustes ao longo do dia. Trabalhei também com a laser terapia, eletro, com os recursos que eu tenho lá, né? Mas a gente ajustou todinho o horário dela, ajustou todinho que horário que ela ia fazer os exercícios. Então chegou no final da tarde, em casa, cansada, falta pouquinha coisa para ela fazer. Então a gente trabalha com a termoterapia também, que é um recurso legal. Então quando ela tem uma demanda absurdamente grande, a gente usa a termo, no outro dia tá zerada para começar o dia. E esse pólipo sumiu, tá? Então a gente conseguiu fazer sumir esse pólipo só ajustando, mesmo ela falando e sem trabalhar. E pólipo é difícil de sumir, é uma coisa bem difícil. E tá tudo certo, tá? Então acontece. Às vezes são coisas que a gente vai forçando, e a gente precisa ajustar, tá bom? Então essa queixa, às vezes, puxa, eu tô cansado, eu tô com dor. Muitas vezes, ajustando isso aí, na maioria, eu diria, tá? A gente consegue melhorar, tá? Sem fazer grandes loucuras. Isso é muito legal, tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Boa comunicação com o paciente é aquela que engaja. É aquela que você fala bastante? Não, gente. Tem que perguntar. Tem que perguntar. O que você precisa? O que você quer? Onde é que você quer chegar? Por quê? Né? O que aconteceu? Por que deu? Por que não deu? Então é essa que engaja, essa que traz a pessoa para fazer o negócio. Não é só você falar. Chega em casa, a pessoa esqueceu. Ou às vezes você tá falando, a pessoa tá no celular. Às vezes tá falando, tá lembrando que tem que botar comida em casa para fazer, passar no mercado. Tá? Então não. A boa comunicação é aquela que engaja. Isso é o que a gente tem que fazer. Tá bom? O profissional já não pode mais ficar focado em apenas um aspecto. Tem que pensar em tudo. Não tem outro jeito. Tá bom? Sobe esse videozinho pra mim. Consegue? Esse videozinho eu gosto dele, bem fácil de entender. Não tem nem aqui. Tem áudio?
Que dia lindo! Ai, vai ser ótimo! Dia das Crianças! Meu Deus, que calor! Ai, meu Deus, que calor! Ah, por favor, conhecemos essas pessoas, e daí? Tem razão, e daí? Eu dei duro o verão inteiro por esse abdômen tanquinho! O que acham disso? Ah, olha só que gordinho! Vai, Tiana! Vai, só vestir isso aí! Oh, não vou tirar não, eu senti um friozinho. Glória a você! Escutem, eu Pra assistir esse filme? mas eu posso fazer? Não faça isso! Olha! Alguém gostou do que viu? Então, garotas, como faremos para o senhor Banana vir até aqui para analisar esse material? Muito. Há duas vantagens em dar de mamar, então vamos tentar. Sério? Meu Deus, mas que danada! Olha só que fica da vida pra cá. Ele na nossa direção. Está ficando bom. Façam qualquer coisa menos tentar. E aí, garotos? Vocês são daqui mesmo? Eu sou de Saskatchewan. Fica lá no Canadá. Vocês são americanas, já tiveram em Saskatchewan, não é? Duas malucas! Ai, eu adoro esse filme, é tão velho, mas eu adoro. Porque eu acho assim, a gente consegue entender bem, né, o que não combina, né? Então a pessoa falou, poxa, não combina mesmo, né? Então, né, o corte e tal. Então, de repente, chega falando dessa maneira e aí a gente, entra fundo para ajudar, ó, que beleza. Né? Então, a gente consegue fazer os ajustes para que essa voz combine com essa pessoa. E muitas vezes é isso, às vezes é um perfil, a gente fala brincando aqui, a gente, né, e tal, mas você imagina assim, um perfil de liderança, às vezes chefe de uma empresa, empresas grandes, um porte, né, grande, enfim, tem que falar com muitas pessoas, autoridade, e de repente falar desse jeito. Quer dizer, então você perde a credibilidade. Então é isso que a gente tem que pensar. Então a gente tem que ajudar mesmo, porque realmente eles precisam. E às vezes é pouca coisa e a gente consegue fazer a diferença. Tá? Então é raro o caso que a gente não consegue ajudar da maneira que a gente deveria ou poderia. Tá? Ai, vai ser... Isso. Então, o que a gente tem que perguntar, gente? Agora é do meu lado coach da vida, tá? Coach pergunta pra caramba. Então, assim, mas minha voz não tá boa, o que não tá boa? Ah, tô ficando rouco. Opa, quer dizer, então tem um problema aí. Tô ficando rouco, tô cansando, tá doendo. Opa, aí entra a parte fisiológica, orgânica, e a parte fono brilhando, né? Ah, o que te incomoda nela? Ah, minha voz é muito grave, é muito fina. Ah, quando eu falo as pessoas não me escutam, é muito fechadinha. Eu atendo também um que é legal, ele é palhaço. E aí a dificuldade das pessoas entenderem, porque ele fala muito aqui, ó. Então, quer dizer, palhaço tem que ser exagerado, tem que falar, né, grande. E aí a gente tá trabalhando justamente essa coisa de falar maior, falar grande, né? Então tá, mas o que incomoda? Pra quê? Ah, não, porque eu sou palhaço, eu preciso mudar aqui. Opa! E aí eu já foco, gente. É aquela coisa de, ah, não, vou ficar lá 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões fazendo uma coisa que a pessoa fala, gente, não melhorou. Por que não melhorou? Porque tu não sabia o que ele queria. Ele só falou que queria melhorar, mas melhorar o quê? Tá? Então ele queria melhorar a articulação, ele queria ter um pouco mais de potência para poder brincar com as crianças. E o outro já não, né? O outro já fala, não, eu quero falar um pouco mais grave, eu preciso falar um pouco mais grave. Opa, então vou ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de massa muscular, né? Então já teve outras orientações? Por que é legal saber se já teve? Porque tem gente que fala, nossa, mas eu cuido tanto, mas às vezes pegou orientações soltas, avulsas na internet. Eu sei que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa avulsa que é perigoso também, né? E aí, como é que eu faço isso? O que você está fazendo? Como? Uma pergunta que eu amo fazer. Nossa, eu faço vibração. Ok. Como? Me mostra. Tá? Por quê? Porque às vezes eu estou tensionando demais, às vezes eu não estou fazendo com uma projeção correta, então às vezes eu estou fazendo num tom inadequado. Então você fala, gente, é só uma vibração?
Não é só uma vibração. Como você está fazendo, tá? Então, isso modifica totalmente o resultado dessa terapia. Totalmente, 100% o resultado da terapia, tá bom? Então, o que modificar essa voz representaria para você? Puxa, que eu quero entrar naquele cargo da multinacional. Nossa, eu ia ficar bem feliz se eu conseguisse aquele cargo de liderança. Eu ia ficar bem feliz se eu conseguisse apresentar um trabalho na escola. Já tive gente TCC na faculdade, direito, né? Como é que eu faço? Eu preciso apresentar e eu não sei, eu não consigo falar em público. Como é que eu faço isso? Então é nisso que a gente vai atuar. Quer dizer, se a pessoa conseguiu, fono atingiu o objetivo dela. Entendeu? Então nem sempre vai chegar pra gente aquela coisa do nódulo. É isso que a gente tem que tirar da cabeça. A gente atende só problema? Não. Só nódulo. Só fenda. Não. A gente atende, a gente ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos, a alcançarem aquilo que elas querem. É muito maior que a gente pode chegar. A profissão nossa é muito linda. Isso que a gente tem que enxergar. Tá bom? Isso que a gente tem que fazer o máximo possível pra gente atingir aquilo que a gente pode, né? Então, isso é muito bacana. Eu falo que a gente fica limitado daquilo ali, né? Muito chato. Tá? Então, está disposto a organizar a rotina para ter uma evolução? E aí, vamos organizar esse negócio ou não vamos? Tá bom? Então, tem que organizar. Criança, a mãe e o pai vai ter que ajudar a organizar. Adulto, ei, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Que horário que dá para fazer? Como é que dá para fazer? De manhã não dá, que eu já acordo, eu já nem escovo o dente, eu vou. Não, então não dá de manhã. Tá, então vamos ver outro horário. Então, horário de almoço, dá tempo? Tem 10 minutos, tem 15. Ok, 5 minutos dá pra fazer isso aqui, beleza? Água. Eu não levo garrafa d'água. Vamos começar a levar uma garrafinha d'água, então, e deixar do lado? Então, são pequenas mudanças que fazem muita diferença no final. Alimentação. A alimentação influencia ou não pra voz? Sim. E essa galera que anda correndo feito uns malucos e nem come direito? E aí? Como é que faz? Tá? O que a gente ajuda a fazer? A escolher coisas que possam ser positivas dependendo da demanda vocal delas. Tá? E isso é bacana. O que é legal pra voz, gente? Vocês já tiveram um monte de aula aí com as super, mega, ultra fonos aqui. O que é legal pra voz? Vocês sabem, né? Já entrou em parte de higiene vocal, aquela coisa lá toda, né? Maçã, blá. Tá, mas assim, puxa, eu vou falar 8 horas por dia. O que eu devo comer? O que não pode faltar no meu cardápio, no meu menu? Água, claro. O que mais? Alimentos saudáveis, como o que, por exemplo? Sim. Isso, derivados a gente deixa de lado. Eu falo assim, quem faz aí academia? Por isso tá falando tudo desse jeito. Né? Então tem uma galera que faz academia. Então vamos pensar do mesmo jeito, né? Então assim, quando a gente vai fazer academia, o que a gente tem que pensar? Puxa, eu preciso ganhar massa muscular, ok? Eu preciso ganhar massa muscular. Voz, ela depende de músculos, concorda comigo? Não precisa, gente. Como é que eu vou respirar bem se eu comer músculo mole, fácil? Não tem como, tá? Então eu preciso de ganhar massa, prego vocal, eu tenho fenda, eu não consigo ter fechamento glótico legal. Caramba, eu tenho que ter proteína na alimentação. Essas alimentações veganas, eu falo, tem que ter muito controle com a nutri, tudo certinho, mas ok. Mas essas que fazem de louca, assim, eu fico pego em pé. Vamos fazer uma coisa certinha, tá? Mesma coisa, o carbo. Puxa, eu tirei todo o carbo. Não vou comer nunca mais carbo, nada de fruta que tem carbo, nada. Pra voz é bom? Se eu vou falar 8 horas por dia, eu preciso de uma energia. De onde é que vem essa energia? Os carbos. Que carbo? Tem que comer pão com macarrão? Não. Às vezes é uma frutinha, uma bananinha, uma uvinha passa. Isso já é um carbo. Tá? Então, tem que ter. Então, essa alimentação é extremamente importante. Por isso que tem que perguntar pra pessoa. Puxa, você fala 8 horas lá por dia no teu trabalho. Na tele, ou qualquer outra coisa. Você fala ou canta. Tá. O que nós vamos levar na tua lancheira? Né? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um kit. Vamos montar um kit. O que você gosta? Tá. Castanha? Opa, legal. O que tu gosta? Ameixa? Show. Então, assim, tu ajuda a montar. Perto de onde eu trabalho tem uma padaria. O que tem na padaria? Vai comer coxinha? Vai comer pastel? Não, de repente tem alguma coisa que dá pra comer ali, que não faça mal. Então, você pode ajudar, sim, a pessoa a ter esse olhar. Depois que ela cria esse olhar, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque daí ela vai saber exatamente quando ela pode chutar o pau da barraca ou não. Né? Quando ela pode fazer as besteiras alimentares aí, ou não, que ela vai ter que se cuidar bastante em relação a isso, ok? Então tem que perguntar se a pessoa está disposta e a gente vai ajudar a organizar isso aí. Pode passar aqui, por favor? Só não passa mais embaixo. Elô.
Volta uma, por favor. Olha só, gente, isso aqui é estratégia para vender, que maravilha. Ó, tá? Então, qual o impacto de uma boa voz na sua vida? Uau! Aumento do potencial competitivo, concordam? Quem fala mal, quem é rouco, quem não sabe projetar, isso aqui já está perdendo alguns pontinhos. Pode até ter um currículo melhor que o teu, né? Foi lá, tirou nota melhor que a tua na faculdade, ali, ó. Só que lá, na hora de fazer, de repente, ele não está conseguindo mostrar. Então, ele já tem um potencial competitivo já para frente, ok? Aperfeiçoamento do fluxo de trabalho e demanda vocal, tá? Então, quer dizer, ele aprendendo a como lidar com essa voz, quer dizer, então ele vai saber quando ele vai usar um pouco mais, quando ele vai usar um pouco menos e vai aguentar o tempo inteiro. Olha que beleza. Isso que é legal, ter resistência vocal, gente. Ter resistência, de acordo com a necessidade. Ah, todo mundo precisa da voz? Sim. Uns mais, uns menos. É igual atividade física. Puxa, eu vou caminhar 30 minutos todo dia. É uma resistência que eu preciso. Ah, eu vou correr uma meia maratona. É outra resistência que eu preciso. Tá? Então, de acordo com a resistência, a gente vai trabalhar isso aí. O que a pessoa precisa, a gente vai trabalhar. Tá bom? Potencialização dos resultados do trabalho, nos aspectos de vida que utilizem a comunicação. Onde a gente utiliza a comunicação? Tudo. Dentro de casa. Com os filhos, né? Com as meninas aqui, eu uso. Com os filhos, com o marido, com os amigos. Então, a gente utiliza, sim. Isso é maravilhoso, porque a gente utiliza assim para brincar, para se divertir, mas a gente utiliza assim para a gente alcançar aquilo que a gente precisa, tá? Um grupo de amigos batendo papo é um network, gente. Tu não sabe quem que vai te indicar, tu não sabe quem que vai te abrir portas. Então a gente tem que pensar em falar legal, sim, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, tá? Otimização do tempo, maior custo-benefício, quer dizer, quanto mais eu souber, mais rapidamente aí eu vou dar conta de aproveitar e subir essas escadinhas aí que a gente quer mais rápido também, tá? Maior evolução e menor tempo. Então, se eu souber falar legal, eu consigo escalar mesmo o meu trabalho mais rapidamente. Pode passar. Tá, então quais as possibilidades de ajuste? Vamos ver, o que a gente consegue ajustar na vida da pessoa, gente? Prega vocal? Dá pra ajustar? Dá, né? Uhum. A gente consegue ajustar. Claro, cada um tem um limite, né? Até onde a gente pode chegar, vai depender da anatomia, das condições, mas a gente consegue ajustar? Sim, a gente consegue, de acordo com cada um, com a anatomia de cada um, tá? Então, a ressonância, através da NO, através da postura, abro mais céu da boca, abro o palato, levanto língua, abaixo língua, bochecha para baixo, bochecha para cima. A gente consegue fazer muita coisa, né? Queixo para baixo, trava o queixo, abro um pouco mais, movimento um pouco mais. Posicionamento, interpretação. Interpretação, gente, é legal. O posicionamento seu, eu falo assim, ó, posicionamento seu em relação àquilo que você precisa, tá? É aquela coisa que eu atendo um palhaço, literalmente. Então, quer dizer, quando ele coloca o nariz de palhaço, ele vira o palhaço, tá? Então, quando a gente vai falar para uma pessoa, para um público, a gente também coloca essa roupa de palhaço, tá bom? Então, se eu vou falar para homens, se eu vou falar para uma empresa, ou eu vou falar de uma maneira. Se eu for falar com crianças, a abordagem é totalmente diferente. Então, é isso que a gente tem que pensar. A maneira de falar, a maneira de se comunicar, tudo, né? Até o vestuário, a brincadeira, é totalmente diferente, tá bom? E a gente adapta isso ao repertório, que também modifica também a maneira com que as pessoas nos entendem. Então, o que é isso aqui, gente? Tá? Então, assim, ó, quando a gente fala demais, quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe para onde seguir, e aí, falo, as pessoas vão entender alguma coisa? Eles não vão entender muita coisa. Então, exatamente isso. Quanto mais direto, quanto mais claro, quanto mais limpa a nossa voz for, mais articulada, mais fácil também das pessoas entenderem. Tá? Então, tem vários tipos de ruído. Então, tem aquele ruído que é intencional, tem o ruído que é do meio ambiente, tem aquele ruído que é tem aquele ruído do repertório que não está adequado. Então, isso que a gente tem que pensar. A gente consegue ajustar esses ruídos? O que tu acha? O que vocês acham? Conseguimos, né? Tem aquele ruído da pessoa que está distraída, isso é um ruído também, né? De certo modo. Tem o ruído, quer dizer, da maneira que você falou, a pessoa interpretou de outro jeito, a pessoa conseguiu achar um ruído, uma brechinha, ó, interpretou de outro jeito. Virou contra você o negócio, o namorado faz isso, virou contra você, tá? Então, é ruído. Às vezes tu não foi tão claro e a pessoa distorceu a conversa, tá bom? E acontece muito. Eu deixei ele de propósito, tá? Então, assim, por que eu deixei de propósito? Porque às vezes a pausa
fala muito mais do que um monte de ruído, tá? Então, às vezes, ficar quieto pode ser bom. Escutar é importante, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Ficar quieto é importante, às vezes, sim. Às vezes, o paciente, a gente é meio psicólogo, às vezes, sabe? Porque o paciente vai lá e fala. Adianta você ficar falando em cima do paciente? Não. Às vezes, ele quer que você escute primeiro e, às vezes, é uma coisa tão simples que você resolve muito mais rápido, tá bom? Então, o silêncio, muitas vezes, é bem-vindo. Para você poder olhar o gestual, olhar o jeito que essa pessoa está falando e olhar toda a situação. E aí sim você consegue direcionar de maneira muito mais fácil, muito mais clara e muito mais rápida. Então ficar enchendo de coisas desse tipo não é positivo, tá? Então tem que tomar cuidado com esse olhar. Então, cuidado para todos, para todo mundo, vocês já sabem, né? Higiene vocal, alimentação, avaliação geral, adequação da saúde geral, se dorme, se não dorme, se vai para balada, se não vai para balada. Eu falo isso, gente, porque tem... eu trabalho com músicos também, e eles são cachaceiros, assim, só que o meu perfil não é gospel, meu perfil pega sertanejo, pega essa outra galera. Gente, isso daí é demais. Não, mas porque daí é bom. Então, assim, tem que mexer com hábito, sabe? E é difícil lidar com isso, tá? Porque daí você tem que tentar convencer a tomar água em vez de tomar cachaça. Então, é meio complicado. Mas aí a pessoa já tem que estar ciente, né? Como é que eu coloco, como é que eu faço. E já sabe que se, poxa, tá abusando, então também vai ter uma resposta que não vai ser satisfatória. Não foi a fono que não passou, né? Porque você não fez, né? Então fica um pouco complicado, mas é legal tu documentar. Eu falo que é legal você documentar, tá? Quando a gente passa tudo documentado, eu vou mostrar alguma possibilidade ali pra vocês. Quando a gente documenta, a gente também tá se defendendo. Puxa, a fono não falou. Não, a fono falou. Ela falou que eu não podia beber. Porque, gente, como eles distorcem, tá? Distorcem. Puxa, tu falou que... Tu não falou, tá? Então tem que colocar. É aquele ruído, né? Então, quer dizer, tu deixou uma brechinha, eles acharam ali pra poder distorcer pro lado deles. Não. E quando tu documenta, de certo modo, colocou registrado ali, mandou e tal, é outra vida. Porque daí você sabe, olha, tu lembra que eu mandei, dia tal aqui, tá mandado, você fez, né? Mas tá ali, tá? Então é importante isso. Pra vocês terem o nome de vocês guardados também, né, gente? Puxa, eu fui na fono tal, não dei resposta. Por que não deu? Né? Tá aqui, né? Devia ter feito. Tá bom? Então, assim, tem que cuidar disso. Então, a saúde geral, eu já tive paciente também que chegou pra mim também era um empresário. E olha só, esse foi um caso muito impactante, assim, que eu recebi. Então, ele veio, já tinha passado por vários médicos, inclusive, por várias fonos, e ele chegou e falou, não, meu negócio tá muito cru. Um empresário e tal, ele falou com um monte de gente. E eu olhei, avaliei, falei, olha, tem uma coisa que não tá legal. E veio com exame. Falei, caramba, esse exame que eu não consegui ver muita coisa. Eu falei, esse exame não tá legal. Não tô conseguindo ver muita coisa. E tá, ele, não, mas eu fiz. Falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Passei pra ele, eu fiz as manobras, as coisas que eu faço, que normalmente você já consegue ter resposta rapidinho, assim, não tô dizendo pra alto, mas você já consegue ver que mudou alguma coisa. E não mudava, e veio uma sessão, veio a segunda, eu falei, olha, eu preciso de um outro exame. Não tá legal. Mas eu já tenho aqui, não sei o que. Eu falei, não, mas faz pra mim, por favor. E mandei, bati no pé, peguei no pé dele, falei, não, tu vai fazer. Mandei pro médico, eu sabia que trabalhava, pesquisava um pouquinho mais essa parte ali, que eu tava desconfiada. E aí chegou, ele tinha um baita de um CA. Gigante. Ele teria que fazer uma retirada, inclusive de mandíbula, pra poder sobreviver. E aí conversou com o médico, ele falou, não, se eu tiver que fazer isso, eu não vou fazer. E resolveu, falou, não, então vamos pra quimio, mas vai ser aquela mais pior que tem, porque é o único jeito de tentar fazer alguma coisa. E consegui, graças a Deus. Mas assim, foi assim o fio da meada. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que ter esse olhar, gente. Porque tem coisa que vem pra gente e a gente fala, por que não tá dando certo? Poxa, não tá dando certo, tem uma coisa errada. Pode ser a pessoa que não fez certo, não fez, mas pode ser também alguma coisa assim. E não foi o único caso, tá? Esse caso me impactou, mas teve um outro cantor que tava com placas brancas, já tava também indo pra ser fumante, tudo, né? Cantor de baile e tal, com placas brancas, e também veio a mesma coisa. Tá ruim e tal. E aí também eu peguei no pé e falei, vamos fazer um exame? Tal, vai ali pra mim e faz tal. E já com placas brancas já grandes, sabe? E aí conseguiu com medicação, conseguiu com controle. E tá bem, tá? Então, assim, às vezes a gente pode ser a diferença na vida das pessoas, né? Você falar, fono não mata, fono não nada, mas a gente pode salvar algumas pessoas se a gente tiver esse olhar, tá? Então é legal a gente pensar que, puxa, de repente, vamos mandar para um médico, vamos pedir uma outra opinião, vamos dar uma olhada aqui com carinho, vamos ficar fazendo, puxa, não tá dando certo, tem uma coisa errada aqui, vamos dar uma pesquisada? Então tem que ter esse olhar, porque faz diferença, porque senão vai falar, puxa, a fono me tratou um ano lá e não viu isso, tá? Então esse olhar é legal. Tá?
tá bom? Então, cada indivíduo é único, tá? Às vezes o exercício que deu certo pra mim, às vezes não dá certo pra ela, tá bom? Então tem que ver por quê? Porque às vezes a anatomia dele é diferente, o jeito dele é diferente, então, quer dizer, tem que ter um ajustezinho ali, tá? De acordo com cada um. Então, isso é o olhar de vocês, de terapeutas aí que vão fazer, tá bom? Que vai, poxa, vou aumentar, vou diminuir, tá bom? Os objetivos também são diferentes. Eu quero falar para público. Não, só quero melhorar para falar no telefone. Então, ok. Tá? Os objetivos são diferentes, a anatomia é diferente. Tem problema, não tem problema, ou é só para estética, né? E as possibilidades reais são individualizadas também, de acordo com cada um, tá? De acordo com a realidade de cada um. Pode passar? Tá? Então, quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis, tá? Então, a gente explica pra caramba, orienta. Eu uso muito de metáfora, sabe? Às vezes eu perco mais tempo explicando algumas coisas do que fazendo algumas coisas. Porque se a pessoa entende, eu já deu mais de meio pro caminho andado. Tá? Por quê? Porque às vezes o paciente vem lá, você faz a ficha. Tá, igual o médico, né? Vai lá, faz 15 vezes isso, faz 10 vezes isso, faz 30 vezes esse. Só que é muito mais subjetivo, gente. A pessoa quando vai no médico é porque precisa de um remédio, tá com inflamação e tal. Mas pra fono, é muito mais objetivo. Porque senão a pessoa fala, me passou lá 40 vezes pra fazer estragamento de língua, fazer vibração. Que saco isso aqui. Ela faz um dia, ela faz 2 dias, ela faz 3 dias, ela faz mais, tá? E por quê? Porque é muito chato mesmo, tá? E aí, metáforas, eu uso a legeterapia, eu uso a eletro, pra todo mundo? Não. Eu vou ver, né? Uso intra, uso extra, tá? Bandagem, tá com laser. Gente, eu uso um monte de ferramenta. Eu não vou ter foto aqui. Mas assim, eu uso cada ferramenta, eu uso cama elástica. Tem uma prancha, tipo de surf, que eu coloco no rolo. Então a pessoa fica tipo numa prancha de surf fazendo exercício. Eu vou cair. Não, mas é porque daí tu arruma a postura, tu acaba se alinhando, tu acaba projetando, porque a pessoa tem que fazer isso, não cai da prancha, não vai cair com seguro. Mas assim, então tem coisas que a gente acaba ajustando e é muito legal, acaba ficando divertido, né? Eu falo, gente, isso é muito bacana. Normalmente eles gostam de tirar foto, é bem divertido. Tá? Então a gente usa vaca, a gente usa coisas de pilates também, coisas de pilates, bola de pilates, faixa de pilates, porque tu ajuda a afirmar o físico ali, então tu acaba colocando uma força maior. Então é muito bacana, tá? Ajustando essa musculatura. Então tem vários auxiliares respiratórios. Vocês conhecem esses aqui? Shaker, Respiron, Power Brief, Kazoo. Conhecem alguma coisa? Conhecem? Lexvox. Qual mais conhece? Tu já fez alguma coisa de canto, né? Ela já conhece algum. Quem mais conhece? Power Brief. Tu conhece Power Brief também? Mais alguém conhece? Não? É que ela já fez coisa de canto, então ela já mexeu com mais ferramentas. Mas ninguém conhece? Eu vou mostrar algumas aqui. Olha, eu até trouxe. Posso mostrar? Maleta. Se fosse... Vocês conhecem isso aqui? Brinquedo de criança. Tá? Conhecem? Eu uso um monte aqui. Gente, agora vai ser taxado isso aqui da Shopee. Agora vai ficar mais caro. Tá bom, isso aqui na verdade chama Kazoo, é um instrumento musical. Tá? Custa 20 pila, 15 pila, é baratinho. Tá? Mas é uma ferramenta tão interessante para fazer exercício de trato vocal semi-ocluído, né? Então é legal. Então, assim, tem ferramentas caríssimas, eu vou mostrar o Power Brief, que é mais caro, uns R$300, ou o digital uns R$10.000. Mas esse aqui é baratinho. Então, depende do objetivo, a gente consegue ajustar ferramentas mais baratas, né? Então, no caso, esse aqui é um instrumento musical. Ele foi uma adequação para fazer um som parecido com o do sax, não fica exatamente igual, mas a gente consegue fazer modulações vocais, fazer músicas com ele, tá bom? Então, por exemplo, vai fazer aqui, ó. Aí assim, você pode trabalhar respiração para maior, para menor, mais grave, mais agudo, ou no staccato ou no mais longo, que é aquilo que eu fiz, né? Então você consegue fazer ajustes vocais para voz falada e para voz cantada. Por que para voz falada? Por que a gente usa para voz falada, gente? Porque são músculos, então eu preciso trabalhar às vezes alguns músculos. E se eu tô com um nódulo, por exemplo, em algum lugar, em alguma região específica, às vezes eu preciso trabalhar uma outra, sair daquela região que está tendo aquele maior atrito, para justamente eu poder deixar aquela área livre para cicatrizar e eu preciso ajustar, fortalecendo a outra região com a menor tensão possível, tá? Se a pessoa pega uma ferramenta dessa e faz assim, eu vou fazer errado, tá? Ó. Eu pus muito ar. Escutaram o ar? Tá? Então, quer dizer, aí eu vou estar sendo... a pessoa vai perceber, puxa, tá rachando.
Nossa, tem muito barulho. Então eu consigo fazer com que a pessoa, olha, é mesmo, eu tô fazendo isso. Né? Então a pessoa consegue se perceber, isso é legal. Tá? Então tudo que a gente puder dar para a pessoa para perceber o que ela faz de certo e o que ela faz de errado é positivo. Tá? Então essa é uma ferramenta. Bom, o Respiron é mais baratinho. Isso aqui é uma ferramenta bem simples. Você já viu o Respiron? Isso aqui se usa em hospital, se usa para pacientes com problemas respiratórios, bronquite. Tá? Então ele tem pezinhos também. Esse aqui é o Classic, que é o basicão. Aí tem o Atletic 1. Tá bom. Obrigada. Tá? Então esse aqui é o Classic, que é o básico, mas ele tem infantil e tem o Atletic 1, 2, 3. O que é legal é que ele é uma ferramenta barata, né? Então é acessível para as pessoas comprarem uns R$40, 40 e pouco. Tá? Então assim, ele tem pesos também, ele tem níveis. E a gente trabalha em inspiração, para quê? Para conscientizar e ajudar a abrir essas costelas, ele perceber onde é que ele tem que mexer para poder falar melhor, para poder cantar melhor, para poder ter um controle. Eu falo assim, ele é feito para controle, mas de entrada de ar. E depois a gente ajusta também para saída do ar, ok? Então vai ser aqui, a gente vai puxar e sobe, ok? E aí eu consigo fazer também na saída, a gente ajusta, olha só, por exemplo, eu vou puxar, vou fazer uma vibração. Ok? Então a gente consegue trabalhar a entrada do ar e a gente consegue, com um exercício, qualquer um que a gente estiver trabalhando na sessão de terapia específica, a gente consegue trabalhar a entrada e a saída, tá bom? E eu vou mostrar o Power Brief só para vocês entenderem um pouquinho. O Power Brief é esse aqui, a gente trabalha fechando o nariz, tá? Então tem que colocar, eu não trouxe, mas a gente fecha esse nariz e também ele tem ajustes de peso, tá? E ele é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta mais profissional, então para aqueles que têm que ter um impacto maior, para aqueles que têm que ter um ganho maior, canta muito, fala muito, puxa, às vezes canta dançando junto, então seria uma ferramenta bem interessante, tá bom? Então essa aqui já é um pouquinho mais cara, um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas ele é muito legal, muito boa, tá bom? O shaker, ele aqui, ó, vocês conhecem o shaker? Não? Também, inicialmente ele foi feito para pacientes que têm problemas respiratórios, e ele tem uma bolinha dentro. Para que uma bolinha dentro? É como se fosse um peso. Se a gente faz da maneira correta, bem colocado, a gente consegue usá-lo para a voz também. Tá? Então, só para vocês conhecerem, eu vou mostrar o peso, peraí. Tá. Ó, tem uma bolinha de ferro aqui, ó. Consegue ver? Entendeu? Tá? Então, quer dizer, é um exercício com peso. Quando vocês vão na academia, vocês botam peso. Tá? Só que tem que fazer da maneira certa. Se eu pegar um exercício com peso na academia, com a postura errada, o exercício vai ter resposta errada, eu posso até me lesionar a coluna e tal. Então, esse aqui é a mesma coisa. Se eu faço da maneira correta, eu consigo ter um ajuste muito interessante. Claro, dependendo de cada caso, a gente avalia tudo. Mas tem respostas muito positivas quando usado shaker de maneira correta, ok? Então, a gente faz aqui. Ele é feito, parece um cachimbo. Esse é o plus, tá? Esse aqui é o plus. Tem o plus e tem o básico. Mas se eu faço aqui só retinho, a resposta é esse aqui, ó. Agora eu vou fazer com som. Consegue ouvir? Só que, ó, quando a pessoa vai tendo um controle maior respiratório, inclusive um controle maior aqui pulmonar, de entrada e saída de fluxo, de postura, de colocação de língua, eu consigo trabalhar, inclusive, músicas, para trabalhar um fortalecimento da musculatura. Ah, e pra quê? Tem vários casos, gente, para fechar fenda. Ou, lembra que eu falei que aquela pessoa que precisa de uma voz mais grave, para falar mais grave ali no público dele, para falar mais firme e tal? Então, é uma ferramenta interessante, tá bom? Vou fazer agora com um pedacinho de música só para vocês entenderem, tá bom? Ok? E aí vai trabalhando a respiração junto com o shaker também. Quer dizer, eu estou fazendo o mesmo exercício anterior, só que agora eu botei peso. Quer dizer, eu aprendi a fazer, eu estou colocando do jeito certo e eu estou colocando um peso para ter um ganho maior, ok? Então, mas o peso, ele é diferente dos pesos? Não. O que muda é o jeito de fazer exercício. É a gente, nós como terapeutas, esse aqui não tem peso diferente. O mais simples, que é o comum, que é o azulzinho, ele é mais leve. Esse aqui é mais pesado, esse é o plus. Então, são as diferenças que tem. Mas eu tenho só esse aqui. O que vai mudar é o jeito de eu usar o exercício. De eu fazer o exercício, de eu vou colocar mais inspiração, eu vou ter um controle maior, a minha fonação tem que ser menor. Então, o tipo de emissão vocal é diferente. Então, eu, como terapeuta, vocês como terapeutas, é que vão ter esse controle. Puxa, agora já dá para fazer isso. Já vou começar com uma música? Não dá. Né? Então, de repente, eu vou começar
com o sonzinho ali do glissando, vai começar com alguns outros sons para a pessoa ter controle. E aí, à medida que vai dando conta, tu vai usando mais essas ferramentas e vai brincando um pouco mais com as ferramentas, tá bom? Então, acho que seria isso. Ó, a bandagem, eu trouxe isso aqui também. Faixinha de pilates, eu uso pra caramba. Vocês usam nas exercícios de fono? Vocês usam aqui nas terapias? Nas terapias também? Eu uso pra caramba isso aqui, tá? Então, isso aqui é pra quê? Pra ajudar a colocar na postura, no lugar correto. Então, como é que tu usa isso aqui? Eu vou fazer de duas maneiras, só pra vocês entenderem. Por exemplo, eu vou fazer um exercício de projeção vocal, fortalecimento. Então, a gente coloca... Ó, só o fato de eu colocar isso aqui, se eu ficar aqui, a pessoa fica aqui, ó. Ela já vai perceber, opa, tá errado. Vamos colocar isso aqui, tá? E aí vai puxar assim. Só o fato de eu estar na postura correta, ele já tá puxando para trás. Então eu já acabo abrindo mais aqui essa região, acabo abrindo melhor o meu pulmão e tendo uma resposta mais positiva também, tá? E da mesma forma, se eu fizer para trás, que é um dos que eu mais gosto, eu vou... Isso. Mesma coisa, tá? Então se eu fizer aqui, para fazer o exercício, eu também coloco a minha postura, eu coloco a minha respiração do jeito certo. Claro, vai depender de cada um, enfim, tem um monte de variáveis que a gente tem que pensar, né? Se a pessoa tem problema no braço, tem isso, aquilo, então a gente vai avaliar. Mas também é uma posição bem interessante para fazer exercícios, dependendo do tipo de exercício, né? Para ganhar força, para ganhar resistência, para ganhar projeção, para colocar a postura num lugar. Tá? Obrigada. Tá? Então eu uso tudo para todo mundo? Não, eu não uso tudo para todo mundo. Tá? O Lexvox são aqueles canudos, né? Tem vários tipos de canudo. Tem canudo mais fino, canudo mais duro, canudo maior. Uso para todo mundo a mesma coisa? Claro que não uso. Tá? Eu preciso de mais resistência? Eu preciso baixar minha laringe para não forçar? Então, de acordo com cada objetivo, eu vou mudando o tipo de ferramenta que eu uso. Tá? Então, nem tudo usa para todos. Pode passar? Então, o que é importante, gente? Autonomia e autorresponsabilização. Passa a peteca para a mão da pessoa. Eu falo sempre isso de primeira. Falo, ó, para dar resposta, para dar resultado, depende de mim, claro, porque eu tenho que passar as coisas corretas, mas vai depender de você. Depende de você. Tu tá disposto? Vamos fazer? Tá? Então, depende da pessoa. Se a pessoa não fizer, não vai dar certo. Quem já pagou academia e não foi? Aqueles planos de um ano que não vai? Né? E a academia é ruim? Né? É horrível. Né? Não deu por quê? Porque tu não fez? Tu não foi? Não é verdade? Então, quer dizer, a responsabilidade é sua de fazer. Né? Então, não é só, poxa, eu tô pagando. Não, tem que fazer e pronto. Tá bom? Tem que ter essa conexão. Deu certo? Entendeu? Como é que foi? No WhatsApp, ali a gente manda, né, na ferramenta nova ali, deu certo? Entendeu? Como é que fez? Manda pra mim, deixa eu ver como é que você tá fazendo. Reforço positivo, otimização do tempo, recursos interativos, documentação e lembretes. Tá? Deu certo? Não deu certo? O que tu achou? Tá? Então é extremamente importante pensar em tudo isso. Passa pra mim. Tá? Agora eu vou mostrar a minha ferramenta por trás. Tu consegue entrar na... Isso, por favor. Vai ter que digitar minha senha. Então, essa aqui, fala assim, ok. Essa ferramenta, ela veio do quê? Ela veio do princípio de, já com tanto tempo de casa, então eu comecei a desenvolver estratégias e vou lá, materiais para poder passar as orientações, para fazer em casa e para a pessoa entender, e tu cria histórias e faz. E aí eu comecei a fazer, gente, eu estava com um material gigante. Aí tu salva isso aí, isso, vou botar minha senha, Aí tu salva isso aí, daqui a pouco puxa de novo, você tem que fazer de novo. Eu falei, quer saber? Onde que eu vou fazer isso? Vou botar numa plataforma. Qual que é a ideia da plataforma? Para justamente a gente poder engajar a pessoa, porque a pessoa vai, recebi aqui. Para não lotar, não entupir aquele WhatsApp, porque, meu Deus, aquilo você manda, fica aquele milhão de coisas lá, e apaga, e eu perdi, esqueci, manda de novo. Quer dizer, tu acaba se enrolando demais com aquilo. Então a gente começou a colocar, e a resposta tem sido muito legal. Então isso, por enquanto, está em uso com os meus pacientes, mas a ideia é usar, então a partir desse ano, acho que no meio do ano, provavelmente isso aí já vai para ser usado em outras clínicas. Tá? O que é legal? O próprio paciente, o próprio terapeuta, eu falo assim, tem uma ferramenta B2B2C, tá? O que é B2B2C? Tá? Que é para business, né? Para o próprio profissional, para o terapeuta, que vai indicar para o seu cliente. A Edilane Fono que vai indicar? Não, a gente está criando essas estratégias e materiais. E vocês vão colocar, vai aparecer o nome de vocês, não é meu nome, que vocês estão indicando, que vocês estão fazendo, fazer 10 vezes por dia, faz depois do almoço, faz à tarde, faz de manhã. Isso a pessoa vai receber e vai acompanhar e vai aparecer quando ela fez, quando ela não fez. E aí também vai ter os alertas lá, se precisar. Por exemplo, lembrar de, sei lá,
fazer bolsinha gelada antes de dormir, tá? Ok, então vai aparecer, esqueci. Aí a pessoa vai lá e faz, tá? Então tem coisas que a gente tá colocando e tá ajustando, beleza? Vou digitar nessa saquinha. Então aqui no caso eu entrei e eu falo assim, ó, é uma ferramenta que vai entrar são 3 janelas, né? Que é a Trataz, que é a empresa, que a Trataz é tratamentos digitalizados de A a Z, e aí a empresa, e aí no caso a própria, tem a página do cliente, que é essa que eu entrei com a página clínica, eu como terapeuta que indico com meus clientes, e o cliente vai receber aquilo que você mandar, ele vai ver tudo, não vai. Se tu mandar uma coisa, 2, 3, 4, ele vai ver aquilo que você mandar, com aqueles dizeres que você colocar ali também, tá bom? Então eu vou abrir um videozinho aqui, dá pra gente abrir só pra ver, por exemplo. Ó, tu consegue ver se ele vai sair aqui. Conteúdos. Tá. Então tem várias. Deixa eu ver aqui só. Então aqui, se eu for colocar os exercícios, eu vou colocar na página do cliente, eu vou lá e coloco meu paciente, a clínica que vai colocar todos os seus pacientes assim, e vai configurar junto com a agenda. Então aqui já tem vários meus, a gente vai configurar novo plano de tratamento. Então ali eu vou colocar um novo plano, porque eu vou digitar aqui um para mim. Tá? Então eu sou minha paciente aqui para teste, para vocês verem, né? Tá. Eu vou adicionar etapas e aqui eu posso pegar aquilo que... Bom, esse aqui, tá? Que eu vou selecionar e vou colocar aqui embaixo, aqui que não está configurado certinho. Mas ali embaixo eu vou colocar... A tela está maior aqui. Não? É que está maior aqui. Esse computador não vou conseguir. E ali embaixo eu vou colocar aquilo que... ali embaixo eu vou colocar... a doutora Edilane indicou fazer 2 vezes por dia, olhar e verificar. E aqui tem várias... Tem o que? A ideia é colocar justamente, tem games, tem vídeos explicativos e tem também aqueles exercícios mais simples que a gente explica, mas para a pessoa saber fazer da maneira correta. Eu estou tentando abrir um aqui, mas esse computador não é o meu, eu não estou conseguindo aqui, só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Os conteúdos. Deixa eu tentar abaixar aqui pra ver. Ó, eu vou abrir esse aqui, deixa eu ver se ele abre aqui pra vocês. Aqui. Tem bom texto? Trabalhe nosso pescoço para um lado ou para o outro, ou com os ombros para cima, podem tensionar toda a nossa musculatura e prejudicar a nossa falha e emissão vocal. Então não trave. Imagine-se com uma bolinha bem suave no pescoço. Tá aí um belo exemplo. Então justamente para a pessoa não ficar com aquele pescoço travadão. Opa, então é legal mexer. Então a gente usa metáforas para a pessoa poder entender. Então deixa eu ver se tem mais um aqui para mostrar para vocês. Aí tem os exercícios, aí eu falo do shaker, falo do respiron. Eu faço exercício com música. Vou botar um aqui, tá? Vocês vão... Esse aqui foi um dos primeiros que eu gravei. Deixa eu ver aqui, pera. Treino de língua. Esse
resistência, ó. Tá? Então assim a gente vai fazendo de maneira mais lúdica, de maneira mais leve, e é muito legal, as respostas têm sido bem positivas. E claro, de acordo com as ferramentas que vão surgindo, os aparelhos novos que a gente vai tendo no mercado, a gente vai também criando estratégias. Agora, as novas estratégias serão games também, que a gente está produzindo para que a pessoa faça, eu queria deixar um aqui só, para que a pessoa faça, para que a gente consiga também engajar ela nos nossos tratamentos. Espera, deixa eu só. Ó, tem coisa de fala, não é só voz, tá? Aqui tem coisa de fala, disfagia, MO, então não é só voz não, tá bom? Aqui, eu queria mostrar esse aqui. Esse aqui é um videozinho que eu fiz. A gente fono tem que pensar um pouco fora da caixa, tá? Então a gente pensa mesmo, não tem vergonha não. Vamos lá? Então, para quem quer ter uma voz saudável, firme, com qualidade, não dá para ter moleza, não é? É como ir para academia para malhar o corpo, para ficar firme, forte e sarado. Pois é, músculos são músculos. Precisamos alongar, aquecer, desaquecer, cuidar da alimentação, da postura. E o principal é ter a rotina. E o treino é igual para todo mundo? Não, né? Nem todos temos os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. A rotina de treino vai depender de onde você quer chegar. E aí, onde você quer que a sua voz chegue? E aí a gente tem que ser meio cara de pau, gente, é assim. A Dani é cara de pau, né? A volta lá também a carinha dela e eu faço a mesma coisa. Mas a gente precisa, tá bom? Senão a gente não consegue. Como é que a gente quer que a pessoa se exponha se a gente não se expõe? Então faz parte, né? Acho que isso faz parte da gente confiar no trabalho que a gente faz e faz parte da gente dar um exemplo. Poxa, vai ter medo de falar em público, vai ter medo de fazer uma entrevista, vai ter medo de cantar. Poxa, a gente... Não é que a gente não tem medo, né? A gente acaba enfrentando esse medo, né? E os desafios e vai melhorando e vai aprimorando. A gente erra bastante, mas a gente também acerta, tá? Então, quanto mais a gente erra, mais rápido a gente vai acertar. Então, essa é a ideia. Errar bastante e vai errar rápido para que a gente possa acertar rápido também. Tá bom? Então, seria isso. Esses são os meus contatos. Alguma pergunta? Manda ver. Vai lá? A termoterapia seria usar o quente e o frio como recursos terapêuticos também para a voz. Isso é muito conhecido na fisioterapia, na terapia esportiva, né? Então você pode ver que eles utilizam sim do gelo para bloquear lesões e se utiliza sim do quente para recuperar músculos.